Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Todas as noites recebemos um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o programa e os temas aqui propostos. E hoje nós temos a honra de receber a Ana Valéria de Amorim da Silva, a Valéria, coordenadora da Força Tarefa de Guarujá, a quem eu dou boa noite e agradeço pela presença. Obrigado, Valéria. Eu é quem agradeço o convite. Tá certo. A Ana Valéria, a Valéria da Força Tarefa, que muita gente treme quando ouve falar o nome da Valéria da Força Tarefa, tem uma fama de brava, mas não é nada disso, é uma simpatia, e uma eficiência reconhecidas, tanto por parte da administração municipal, quanto por parte das pessoas de bem de Guarujá, ou seja, aquelas pessoas que pagam seus impostos, contribuem com as suas devidas obrigações e exigem os seus respectivos direitos. Por isso que a função da força-tarefa, que nem sempre é bem vista por alguns setores, por outro lado, é muito bem vista por aqueles que querem ordem, justiça e respeito para com os demais. Valéria, queria que você nos falasse sobre a força-tarefa, como é o funcionamento dela em princípio, e para que a gente possa entrar logo em seguida na questão onde a Força Tarefa recentemente mais se envolveu, que é a questão da Praça 14 Bis, que, ao que tudo indica, colocando pelo menos um fim àqueles transtornos. Mas, primeiramente, gostaria que você explicasse como foi o surgimento da Força Tarefa, quais são os órgãos que são reunidos ali no grupo, como é que ela funciona como um todo. Boa noite. A Força Tarefa, ela existe desde 2006, eu estou na Força Tarefa desde 2007. Ela nasceu de uma ideia da Polícia Militar, em conjunto com o Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Municipal e os demais órgãos de fiscalização da Prefeitura. Então, nós temos a Vigilância Sanitária, Posturas, Comércio e outros departamentos como o Trânsito, Assistência Social, que a gente faz a Operação Dignidade junto com eles, e até mesmo o Corpo de Bombeiros. Então, a união de todos esses órgãos, nós nos reunimos na última quarta-feira do mês e debatemos os problemas que mais afligem a sociedade. E aí, nós temos uma equipe pequena, é bem verdade, mas nós vamos elencando os problemas de acordo com a prioridade deles, a necessidade, a gravidade, e vamos resolvendo eles paulatinamente. Certo. Qual é a sua estrutura? A Força Tarefa tem uma sede, tem viaturas? Então, nós começamos, a gente se reunia, dizia que dia seriam as operações, então marcavam assim, 2 operações por mês. Aí, nesse dia, a gente saía, se reunia e fazia. Depois que a cidade se tornou Pronace, depois que veio o Gabinete de Gestão Integrada, foi inaugurada em 2010 a Sala de Situação. Então, a Força Tarefa agora atua 24 horas, nós temos agora uma viatura que fica com a gente fixa, mais uma Kombi que nos auxilia, ela fica quase o tempo todo conosco. Nós temos lá uma equipe que trabalha 4, no mínimo 4 por plantão, né? Então, de 8 em 8 horas vão se revezando 4 guardas. E agora, a partir de dezembro do ano que terminou, nós temos aí um fiscal com a gente também o tempo todo. Então, assim, um baita assim, o tempo-resposta melhorou, né? Então, nós demos um plus a mais. A população, quando liga, rapidamente a gente consegue atender a demanda deles. E assim, a gente fica muito feliz, melhorou muito. Os números atendidos por nós. Como que a presença de um fiscal agilizou isso? Queria que você explicasse. Então, porque assim, tanto no comércio como na residência, porque as pessoas entendem assim, residência, domicílio inviolável, então ninguém pode entrar, e às vezes esquece que em situação de flagrante, pode entrar, em situação de risco, pode entrar, de emergência. E no Código de Postura nosso, no artigo 151, ele fala que o som abusivo, ele é passível de autuação. E essa autuação vem no cadastro do imóvel. Então, não é assim, vem no meu CPF, se eu quiser eu pago. Não, vai no seu cadastro do seu imóvel. Se você não pagar, o seu cadastro do seu imóvel vai leiloado. Então, essa multa vai de 9.500 a 107.000. Então, a gente vai lá com o decibelímetro, constatou o som abusivo, o fiscal pode fazer a autuação. Então, tanto eu posso verificar se o comércio é ilegal, se ele está com alvará ou não, se realmente a atividade que ele exerce é a que ele solicitou na prefeitura, que existe muito, ele pede alvará para lavar rápido e funciona como baile funk. Então, isso não pode acontecer. E a residência também. Então, você tem uma residência, muitas vezes a pessoa aluga, né? Jardim Virgínia, Guaiúba, tem muito disso. Aluga e aluga sem responsabilidade alguma, só visando o lucro. E os vizinhos sofrem o impacto desse aluguel que você tem. Então, dessa forma, a gente vai sempre a gente vai orientar diversas vezes.
Quando a orientação já não coube mais, quando a gente percebe que a pessoa não tem o retorno para a gente dessa comunicação, desse diálogo, aí nós vamos para a autuação em si. Recentemente a Força Tarefa adquiriu um novo aparelho para a medição dessa questão que parece ser crucial na cidade, que é a questão da poluição sonora, né? No que isso melhorou o trabalho da Força Tarefa? A gente vê a poluição sonora, ela é tida pela Organização Mundial da Saúde como o grande mal do século. Então, os países são cada vez mais populosos e se as pessoas não tiverem regras de convivência, vai ficar insuportável de as pessoas conviverem. E a poluição sonora altera o estado de ânimo, a poluição sonora leva para um bate-boca, uma agressão e até um homicídio. Então, é por isso que a gente atua, para a gente minimizar esses impactos. Hoje, um vizinho não quer reclamar com o outro, porque às vezes hoje as pessoas não se conhecem mais. Você não sabe mais quem é o seu vizinho. Então, a gente entra, até porque a obrigação é nossa, de ter um ambiente harmonioso, para que as pessoas convivam. Então, esse decibelímetro que veio através da comissão de eventos, ela veio como uma contrapartida social mesmo, então assim, vem como termo de doação, vem com nota fiscal, e esse decibelímetro é muito bom porque a nossa intenção é trabalhar de forma transparente. Então, esse decibelímetro, ele acusa, vou espetar lá no computador e ele vai me dizer que dia foi feita a medição, que horas foi feita a medição e quanto deu essa medição. Então, isso é muito importante para a gente provar para a população que nós estamos trabalhando dentro do princípio da legalidade. O aparelho que você tinha anteriormente não funcionava com todos esses atributos? Não funcionava. Ele fazia a medição na hora, a gente apertava lá, mostrava para a pessoa quanto deu, mas depois se a pessoa quiser dizer, não foi isso que ela me mostrou, ficava difícil a gente provar. Então, esse não. Esse ele vai mostrar dia, hora e exatamente o quanto deu. Isso é muito bom para a gente. A gente estava traçando aqui um parâmetro. O que você tinha antes era como um medidor de pressão. Só mostra ali na hora. E o que você tem agora é praticamente um computador. Ele fica registrado, ele emite um relatório. Então, isso é importante para a gente. Você deu uma informação importante, né? Que essa questão da poluição sonora, por exemplo, a multa vai para o cadastro do imóvel. Quer dizer, é super perigoso é super importante que o proprietário do imóvel se atente para... Quando você fala ser multado, é o imóvel que está sendo multado. É o imóvel que vai ser multado. Ou o comércio, no caso, a licença do comércio. Né? Exatamente. Então, assim, o comércio, para ele trabalhar com música, porque às vezes as pessoas têm alguns tabus aqui no Guarujá, que assim, não existe alvará para música. Realmente, não sai lá para música. Mas se você quer trabalhar com música, você dá entrada na prefeitura solicitando e aí vai ter os requisitos técnicos para isso. Entre eles é o tratamento acústico. Então, antes de acontecer a tragédia no Rio Grande do Sul, quando nós demolimos uma casa de show aqui em Vicente Carvalho, porque não tinha condições de segurança, quando a gente fecha um estabelecimento ou uma escola de samba, porque não tinha a VCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, nós éramos super mal vistos. Depois do acontecido no Rio Grande do Sul, as pessoas viram que não é capricho, é cuidado. Então, é preciso que o empresário, ele invista. Não pode mais só ele fazer o lucro pelo lucro. E o município, a administração, sabe o quanto é difícil as pessoas se adequarem. É caro você manter um comércio, é difícil, é oneroso. Então, para isso, a gente senta e a gente traça um plano. Em quanto tempo você precisa para instalar esse equipamento de segurança? E nós vamos dando tempo. Então, não é feito de forma grosseira ou a qualquer momento. Não, é feito um planejamento. Só quem é penalizado é realmente aquelas pessoas que não querem investir, que só querem um lucro. Essas, com certeza, são penalizadas. A Força Tarefa, por exemplo, foi responsável por verificar os problemas, como você partindo naquela bacia de antipatia, né, de medidas consideradas antipáticas, né? A questão, por exemplo, das escolas de samba, né, das quadras escolas de samba, né? Mas, como você disse, depois da tragédia, tudo mudou de figura, né? Os pais, principalmente, passaram a analisar os locais onde seus filhos iam de uma forma diferente, né? A gente só lamenta porque as pessoas caem no esquecimento muito rápido. Mas logo que aconteceu, realmente, vários pais ligaram para a Força Tarefa, olha, aquele estabelecimento, ele está ok, aquele estabelecimento meu filho pode ir. Então, assim, é muito importante que a gente saiba que segurança pública não se faz só com polícia. Claro. Muito se engana. Eu sempre falo isso e às vezes as pessoas não concordam comigo. Mas quando você precisa da polícia, é quando todos nós falhamos como sociedade. Então, você vê hoje jovens consumindo bebida alcoólica livremente, e aí você vê que é uma soma de empresários descompromissados que vendem, para mim tanto faz, se ele é menor, se ele é maior, eu quero vender.
Existem outros que não, que são muito responsáveis, mas a gente tem uma parcela sim que trabalha de forma tanto faz. Você tem também pais omissos, que os seus filhos saem e ele dá o dinheiro e ele não quer saber no que ele foi gasto, onde o seu filho estava. Então você vê que a sociedade não está todo mundo do mesmo lado. E quem perde? Perdemos todos nós. E aí você põe a culpa na polícia. Porque a hora que a sua filha sai de casa e ela está bêbada e ela é violentada, mas aonde estava a polícia? Mas eu faço uma pergunta anterior. E aonde estão os seus pais? E quem foi que vendeu a bebida para essa menina? Então a gente precisa entender que segurança pública é uma responsabilidade, está na Constituição Federal, né? De todos. Então é muito importante que a gente trabalhe em conjunto, senão a gente não vence. Valdir, a gente não vence. Correto, perfeito. A questão da Praça 14 Bis, que chamou bastante atenção, alertando até para o telespectador que pode não ser um frequentador aqui de Vicente Carvalho, foi principalmente em função do acúmulo de jovens. Muitas vezes os grupos de jovens se uniam ali em torno de 10, 15 jovens, muitos grupos acabavam ficando maiores, parava com um automóvel e tal. Segundo os relatos, né, que chegaram à imprensa aqui ao Assunto Cidade, o Assunto Cidade já discutiu isso com alguns dos moradores aqui de Vicente Carvalho, alguns finais de semana chegaram a ter 1.000 pessoas aglomeradas ali na Praça 14 Bis. Chegou um momento em que não havia uma solução possível. Foi nessa hora que as próprias autoridades chamaram a força-tarefa. Como é que foi a ação efetivamente na Praça 14 Bis? Qual foi a forma de atuação, assim, se você puder divulgar isso, né? Primeiro é feito um estudo, como é que é isso? Exatamente. Ali, o problema da 14 Bis é um modelo de como se deve ser a democracia, de como o poder público deve se comportar e como a sociedade deve se comportar. Porque primeiro nós recebemos uma representação do Ministério Público, recebemos um ofício do CONSEG, recebemos diversos boletins cidadãos falando do transtorno que estava acontecendo ali. Nós temos uma câmera de monitoramento ali. Então eu posso afirmar para você, Valdir, que eram milhares de pessoas. Chegou um fim de semana a gente poder contabilizar ali no mínimo 3.000 jovens. Nossa. Pessoas vindo de Cubatão para fazer balada aqui. Não exagerei, pelo contrário. Pelo contrário. E aí foi feita uma reunião pelo... A gente de Cubatão? Veio a gente de Cubatão. Chegamos a abordar, não, eu vim de Cubatão porque no Facebook falou e a gente veio se encontrar aqui. E virou um baile funk ao ar livre. E aí eu falo desse modelo de democracia, eu fiquei muito feliz porque a gente construiu isso junto. Então foi assim, teve uma reunião da comissão de jovens que tem o Conselho da Juventude, que eu fico muito feliz ainda porque dos 17 vereadores vieram 9 para a reunião. Então isso é muito bom, mostra o comprometimento, né, do Poder Legislativo, e eles assistiram às imagens do que acontecia na 14 Bis. Eles viram realmente do que a gente estava falando, então a gente construiu com eles isso, junto com a administração, porque você sabe que os atores políticos, eles existem, eles são necessários para a democracia, então a gente precisa estar trabalhando alinhado com eles. Não adianta um estar acima do outro, a gente tem que trabalhar de forma harmônica. Então isso foi construído com todos esses atores. E aí a Polícia Militar, com a Polícia Civil e mais nós da Guarda Municipal, fizemos um estudo dali. E aí nós montamos um plano de ação. E nesse plano de ação, o que o comandante do 20º Batalhão falou? Não vai haver enfrentamento. Porque ali, de 3.000 pessoas, você pega 10% que está fazendo crime, que está fazendo tráfico, que está vendendo droga, mas você pega a grande maioria que só quer se divertir. Esse mapeamento foi feito antes? Foi feito antes. Pelas câmeras. E aí a gente conseguiu detectar que se qualquer enfrentamento que houvesse, um gás-pimenta, alguma coisa, você ia estar afetando um adolescente de bem, que só foi ali para se divertir. Então foi montado um plano de ação e usamos qual ferramenta? O poder de polícia administrativo, que é aquele que compete ao município. Aí elencamos 3 ações prioritárias. A primeira delas foi proibir o estacionamento das 22 às 6. Então o estacionamento à noite ele fica ocioso. E por ficar ocioso é que esses carros vinham e instalavam som muito potente, que o bairro inteiro não conseguia dormir. Pessoas de lá do outra rua do Cris Shopping ouviam, pessoas da Tambaú ouviam, não conseguiam dormir. Eram 7 horas da manhã, estava tocando funk ainda. Eu passei por lá diversas madrugadas, então eu não estou contando o que ninguém me contou. Eu montei esse mapeamento junto com o Tenente Eduardo, que é o comandante da 2ª CIA. E aí você percebe que existe, sim, ambulantes que querem só vender, que se beneficiavam, sim, do que estava acontecendo ali,
comércios também, que tanto faz. Teve uma arma de um policial militar achada dentro do estabelecimento daqueles. Então, a gente conversou isso com esses atores, e aí foi elencado. Primeiro, o estacionamento foi proibido das 22 às 6 da manhã. Não pode parar carro? Não pode no estacionamento, das 22 às 6 da manhã. Não pode parar carro naquele estacionamento... Em frente ao Crishop. Em frente ao shopping, é meio que como se fosse um estacionamento regulamentado. Isso, nós regulamentamos, cabe ao poder público legislar sobre o seu solo. Chegou a um determinado horário, tem que tirar o carro dali. 22 horas. Então, o que a gente fez? A gente chega às 19, coloca os cavaletes e a gente vai orientando as pessoas que estão chegando. Olha, às 22 o senhor tem que tirar, às 22 o senhor tem que tirar. Então, a gente trabalha com esse respeito com a comunidade. Depois é proibir o ambulante de vender bebida alcoólica. Não existe alvará para ambulante de vender bebida alcoólica, está no Código de Postura. Então, a gente só fez cumprir a lei. E os estabelecimentos têm que fechar às 20 horas. Porque estabelecimento comercial que não possui alvará especial para trabalho tem que fechar às 20 horas. É por toda a vida? Não é, Valdir. É enquanto a gente for reinstalar a ordem pública naquele local. Correto. E os estabelecimentos que forem nocivos à segurança, esses não terão alvará especial. Os outros vão passar por um criterioso análise, depois dessa análise vai ser liberado aí ou até meia-noite ou até 1 hora, como as polícias se juntarem e entenderem que é mais seguro para a população. Como é que a Força Tarefa consegue fazer a diferenciação, ou os outros órgãos públicos envolvidos, do estabelecimento que é nocivo e o que não é nocivo? Pelas ocorrências policiais registradas, pelos boletins de ocorrência, pelas câmeras de monitoramento, tá? E às vezes você pede alvará para uma atividade e exerce outra. Correto. Então você, por exemplo, eu quero vender doce e também vendo bebida alcoólica. Tá errado. Certo. Então, essas pessoas, eles questionaram por que o McDonald's ficou aberto. A gente recebe pressão de todos os lados. Você está falando, o poder discricionário fala isso, que eu posso vir daqui até aqui. Eu não posso cometer ilegalidade, nem excesso, nem omissão. Então, o poder discricionário diz que aquele estabelecimento que não estiver causando impacto nocivo ali para a segurança pública, ele pode permanecer aberto. Então, o McDonald's, ele entrou com a solicitação de alvará especial e foi concedido. E os outros estabelecimentos, os que estavam muito próximos àquele impacto, não estou dizendo que todos participam, mas eles vão ter que passar por esse período para que a gente instale a ordem novamente e depois eles vão ter o seu alvará cedido ou negado. É aquilo que a gente estava falando no início do programa, né? São males necessários para aquelas que são necessários e são produtivos, são proveitosos, são bem vistos pelas pessoas de bem, né? Então a gente pode falar, mas é o McDonald's porque é uma potência, é uma marca internacional, mas não, ninguém vai ter uma franquia do McDonald's se não cumprir todos os parâmetros, né? Estamos usando aqui o McDonald's como um exemplo, né? A gente pode dizer, a prefeitura protegeu, a Força Tarefa protegeu, não, porque de fato ninguém consegue comprar uma bebida alcoólica no McDonald's, né? Até porque, em lugar nenhum Valdir, do mundo, né? Todos os atos de vandalismo, de arrombamento, de depredação, nenhum dos estabelecimentos que hoje precisam ficar fechados sofreram, porque eles continuavam abertos. Eles também tinham seu lucro com o público que frequentava ali. O McDonald's fecha no horário certo, foi arrombado, teve os vidros quebrados, então a gente precisa ser justo. E é por isso que às vezes a força-tarefa é mal vista, porque a força-tarefa não cede ou para um lado ou para o outro, a gente faz o que é justo. As proibições, as medidas são diárias? Para todo dia? Então, as câmeras de monitoramento, elas estão acompanhando de segunda a quarta, apesar que esse fim de semana, como era prolongado, a gente começou a operação na quinta. Mas de segunda a quarta, as câmeras de monitoramento acompanham. Se instalar um carro lá, porque um carro à noite vai, né, automaticamente ele é visto pelas câmeras. Então, se instalar lá, rapidamente ou vai a polícia, porque a polícia já está orientada, né, pelo Tenente Eduardo, que é o comandante aqui da 2ª CIA, e pela própria Guarda Municipal. A gente vai multar e pedir para ele tirar. Se ele não tirar, ele vai ser guinchado. Então, a gente evita isso ao máximo. A força-tarefa, tanto é que você vê, nós frustramos muitas pessoas que apostavam quantas bombas seriam lançadas ali para poder dispersar 3.000 pessoas. E não foi lançada nenhuma bomba, não teve nenhum bate-boca, porque foi um planejamento, foi inteligência. E é isso que a gente quer. A gente quer só que seja instalada a ordem e que as pessoas convivam bem, sem agredir ninguém, sem violar o direito de ninguém. Certo. Mas é diário, assim, segunda,
Terça, tá? A Todo proibição, dia, ela é extensiva a todos os 22 horas. A partir das 22 horas não fica mais carro Não nenhum pode parado mais ali na Praça dos Bis, que foi identificado como um foco. E nesse plano de ação, nós elencamos os problemas que afetam a segurança primária. Então, a iluminação precisa ser melhorada, Correto. a zeladoria precisa ser feita, os bancos precisam ser retornados. Então, assim, nós não estamos só cobrando. Certo. A gente sabe quais são os nossos defeitos e nós temos a humildade de admitir como administração pública e vamos melhorar. Isso é muito importante. O compromisso da administração pública também em assumir qual é o seu defeito. Claro. Porque você vê muito por aí, aponta dos outros e joga o seu para debaixo do tapete. Não nos interessa isso. Nos interessa que a praça volte a ser um bem de uso comum do povo de bem. Essa leitura de que, além das ações se você me permite dizer, de repressão, de reprimir o problema, de eliminar o problema de imediato, né? E também precisam ser feitas algumas ações, como, por exemplo, melhorar a iluminação pública, ações de zeladoria. Isso faz parte de um relatório que a Força Tarefa encaminha para o Poder Público? Sim. Logo em seguida? E esses relatórios, eles são públicos, quem quiser ter acesso, ele pode ter, porque é uma obrigação, né, do poder público, o princípio da publicidade, e a gente entende isso, a gente respeita, a gente recebe os comerciantes lá, a gente conversa com eles. Então, todo esse relatório, com todas as fotos, já foi para o gabinete, que é quem vai startar porque são diversas secretarias que estão envolvidas ali, né? Porque a própria cultura agora vai entrar com um projeto, e aí eu não conheço o projeto deles, mas eu sei que eles têm, para fomentar a cultura na praça, para que as pessoas voltem. O que eu posso dizer para você é que eu fiquei muitíssimo feliz ontem de ver várias crianças brincando na praça, de ver famílias sentadas nos bancos. À noite. Isso. Então, assim, essa é a nossa ideia. Que foi Praça da Alegria já, né? O nome da praça, foi Praça da Alegria. E é isso que a gente quer para a população, que as pessoas se divirtam com segurança. Tá certo. Bom, o programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas fique ligado no seu televisor que a Valéria continua por aqui, coordenadora da Força Tarefa de Guarujá, inclusive com informações muito importantes sobre outros locais de Guarujá que necessitam da ação da Força Tarefa, como foi feito aqui na Praça 14 Bis. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já já. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Muito, muito, muito econômico. Muito, muito, muito gostoso. Muito, muito, muito saudável. Muito, muito, muito saboroso. Há mais de 20 anos, a Morada do Sol tem tudo para você que está construindo ou reformando. Produtos que você utiliza desde o alicerce ao acabamento. As marcas líderes do mercado com as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Parcelamos em até 10 vezes no cartão e financiamos em até 24 vezes. Aceitamos o cartão Construcard e fazemos entrega gratuita. Nosso atendimento tem como principal objetivo ajudar a você a realizar todos os processos da sua construção ou reforma. Venha conhecer a Morada do Sol. Avenida Santos Dumont 3301, Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, estamos de volta para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje conversando aqui com a Valéria, coordenadora da Força Tarefa aqui no município de Guarujá.
que no primeiro bloco nos explicou, em princípio, como funciona a Força Tarefa. Foi um órgão criado no ano de 2006, a Valéria é coordenadora desde 2007. Vida longa para a Valéria, dizem as pessoas de bem de Guarujá. E, porra, Valéria, as pessoas, tem pessoas que odeiam a Valéria, porque a Valéria, de fato, acaba cumprindo e, como disse no primeiro bloco, a Força Tarefa acaba não cedendo para nenhum dos lados, até porque a Força Tarefa é composta por integrantes do Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura. Então, quer dizer, é um organismo criado justamente para ter força. Se não tiver força, não adianta, não seria Força Tarefa, né, Valéria? No primeiro bloco, a Valéria explicou para nós como é que foi a ação de planejamento, como é que foi principalmente o planejamento da ação que eliminou aquele problema grave aí que vinha se registrando todo final de semana na Praça 14 Bis, um acúmulo de pessoas. Muitas vezes chegou à imprensa e também à programação da cidade a informação de que na praça, alguns finais de semana, chegavam a ficar até 1.000 pessoas. O número, eu acabei minimizando o problema. A própria Valéria, no monitoramento, nos informou aqui no primeiro bloco que alguns dias, algumas noites, chegavam a haver 3.000 pessoas, inclusive pessoas de fora, ou seja, era um baile funk ao ar livre. Valéria, você explicou assim de uma maneira bastante didática como é que foi feita a ação e como é que foi eliminado o problema. Muita gente se pergunta que esses jovens, esses milhares de jovens, né, eles migraram para algum lugar e que a prefeitura a Força Tarefa só eliminou o problema ali na Praça 14 Bis. A Força Tarefa monitorou também esta possível migração? Monitoramos, detectamos, a gente percebeu que um Lava Rápido aqui próximo da praça começou a realizar um baile funk, ele já foi interditado, ele é microempreendedor individual, já foi orientado que se ele fizer, ele vai perder inclusive o MEI. A gente detectou um outro bar na Presidente Vargas também, e ele também já foi visitado pela fiscalização e já foi orientado sobre a proibição de fazer música. Então, assim, o interessante é que quando você tem 3.000 pessoas juntas, qualquer força de segurança que for conversar com eles, eles vão se rebelar contra as forças de segurança. E a hora que você acaba com o problema ali, você desarticula. E quando você desarticula, vai cada um para um determinado, vai migrar cada um para um determinado local. E aí fica fácil de você controlar. Então, esse é o interessante. Mas nós vamos monitorar, pedimos a colaboração das pessoas que liguem 153, que denunciem. Nós temos uma equipe pequena realmente, muitas vezes a gente só tem uma equipe rodando a noite toda, mas todas as denúncias são registradas e são acompanhadas por nós. A Força Tarefa, o problema não cresceu demais, Valéria? Esse problema da Praça 14 Bis não cresceu demais até a hora que a Força Tarefa chegou para a intervenção? Cresceu. A gente tem dois lados, né, Valdir? A gente mora aqui no Guarujá, a gente sabe da necessidade que a população tem de lazer, de entretenimento, e isso foi conversado com a Comissão de Jovens, o Conselho da Juventude, eles estão bem preocupados com isso também, estão montando projetos interessantes, que eu prefiro que eles venham falar dos projetos deles, mas assim, as pessoas não estão abandonadas no Guarujá, então é por isso que muitas vezes a gente retarda uma ação, porque a gente tem que enxergar todos os lados, inclusive aquele adolescente que vive de forma muito precária, em comunidades muito carentes, e ele não tem como se divertir. Então eu também tenho que respeitar a história dele. Então é por isso que foi montado esse plano com todo esse cuidado, e agora, muito provavelmente, cultura, junto com o esporte, junto com o Conselho da Juventude, eles vão tentar startar projetos que incentivem esses jovens a se divertir de uma maneira mais saudável. Talvez esse episódio da Praça 14 Bis acabe estimulando o poder público, né, esses órgãos, como você disse, para criação de alternativas, inclusive em outros locais, né, porque, logicamente, que agora que foi resolvido o problema da Praça 14 Bis, você falou, inclusive, com bastante alegria da sua satisfação de ver crianças e famílias passeando naquilo que já foi chamado um dia de Praça da Alegria, né. Da mesma forma, existe a Praça do Povo, lá em Guarujá, no bairro de Santa Rosa, existe a Praça Posidone. Logicamente que esta ação na Praça 14 Bis vai acabar servindo como parâmetro para ações em outros bairros? Com certeza. Já é uma intenção do poder público, né, da prefeitura, em dar uma melhoria nessas praças e dar uma visão melhor para essas praças, assim, de todas as maneiras, né? Então, oferecer lazer, oferecer uma zeladoria melhor, oferecer uma iluminação melhor, e eu acho que a praça vai ser um bom exemplo para a gente tirar para as demais. Certo. Valéria, você falou assim, por exemplo, que a Força Tarefa, né, você falou no início, que ela é formada por vários organismos, por vários
vários atores assim da sociedade, né? Como é que é a ação da Força Tarefa? Assim, o cidadão liga, telefona, faz a reclamação que está havendo ali um tumulto, alguma coisa, ou está havendo um barulho excessivo, uma festa, essas coisas? Como é que funciona? Tem um telefone, né, que funciona, um plantão que funciona. Tem um telefone 153, então as demandas chegam assim, pela ouvidoria, né, o boletim cidadão chega lá para a gente, e aí é um alvo de a gente vai, às vezes monta operação, quando o local é muito complicado, a gente monta uma operação, ou quando a pessoa liga 153 e fala assim, olha, meu vizinho aqui está com som super alto, olha, parou um carro em frente à minha casa e está com som alto, então a gente pega a equipe, né, fiscalização, junto com a viatura da Força Tarefa e vai até o local. O que a gente fica muito feliz hoje, eu recebi até um telefonema de um repórter do Boqueirão News, um jornal de Santos, porque ele falou, olha, eu liguei várias vezes no Copom de Santos, né, no 190, e eu tô com um problema aqui com o meu vizinho, e muito tempo, e ninguém vem abaixar o som dele, e eu liguei para a polícia um dia, desabafei, falei, nossa, ninguém cuida. Ele falou, olha, a única cidade que tem uma equipe que cuida só de barulho é o Guarujá, e foi quando ele fez contato com a imprensa, e a imprensa passou, e nós conversamos, até mandei uma cartilha para ele. Que é a Força Tarefa. Exatamente. Então, hoje, quando você liga 190 para reclamar de barulho, muito provavelmente o atendente do 190 vai falar, o senhor liga 153, que lá tem a Força Tarefa. Então, o que aconteceu? A polícia, tem um estudo da Polícia Militar, que mais de 50% das ligações no fim de semana são por causa de barulho. Entendi. Uma ocorrência social, mas que se não cuidar vira uma ocorrência policial. E aí acaba onerando. Você entendeu? Então, hoje a gente consegue potencializar o serviço da polícia, ela vai fazer a missão dela, certo, que é cuidar, reprimir o crime, enquanto nós estamos cuidando da ocorrência social. Quando nós necessitamos entrar no local mais perigoso, nós não trabalhamos armados, a gente pede um apoio deles e eles vão com a gente. Mas se, por exemplo, eu tenho que ir para o DP apreender um som, eu fico na delegacia e a viatura da polícia já é liberada. Então, você não onera a polícia militar. E isso é muito importante. Claro. Então, é por isso que a gente é integrado. A gente tem humildade, a nossa parte é essa. Então, fazemos nossa parte com muita alegria e a gente consegue ter a Polícia Militar como um maravilhoso parceiro. Não existe força-tarefa sem a Polícia Militar. Na região, como você disse, a Força-Tarefa de Guarujá já está virando um parâmetro para as demais, assim, mas a Força-Tarefa é uma situação que já existe em outros locais, né? Há um congraçamento, há uma união, assim, entre... você verifica o funcionamento em outras cidades e outras cidades estão vindo verificar o funcionamento? Sim, a Força-Tarefa começou, das 9 cidades do município, começou em Praia Grande. Correto. Só que em Praia Grande, até hoje, é como era antigamente aqui. Eles se reúnem para fazer uma operação e depois cada um vai para a sua função. Não é aqui como eu faço exclusivamente Força-Tarefa. Mas muito assim, gás de cozinha, que a ANP, a gente é referência. Quando o nosso comandante vai na AGEM, ele volta todo orgulhoso, porque eles falam que aqui é o lugar onde a gente mais faz levantamento. Mas exatamente como eu estava conversando com você em off, a gente ouve as pessoas. Cada ligação não vai por um cesto de lixo, ela é registrada. Certo. E aí, quando você precisa de informação, tem informação mais valiosa do que a da população? Não há. Aquela mais certeza, não há. Então, é por isso que depois de todos desses 9 municípios, nós trabalhamos de forma 24 horas só Guarujá. E fora da região aqui, você tem contato com outros municípios, assim? Então, que funcione. Olha, o doutor André Luiz dos Santos era o promotor aqui, que trabalhava com patrimônio, né? Agora ele foi promovido, ele está em São Vicente. Mas ele sempre vem nos visitar. Ele é um dos percursores da Força Tarefa. E ele está em ata, inclusive, ele afirmou que não existe no estado de São Paulo uma força-tarefa que funcione 24 horas. Então, eu ia lhe perguntar isso, o 153 funciona 24 horas? 24 horas. Qualquer momento, principalmente à noite, né? Porque assim, você imagina, tem as câmeras de monitoramento lá, né? As telas de monitoramento, então ficam os guardas que monitoram. Na baia de trás fica um policial militar 24 horas na rede rádio da polícia, do outro lado a rede rádio da Guarda Municipal. E na sala ao lado, que eu divido uma porta, é a força-tarefa. Então, a nossa integração é muito rápida, as pessoas ligam e rapidamente. Eu não preciso de um ofício para a Polícia Militar, nós temos a confiança da Polícia Militar. E ela faz parte do grupo. Exatamente. Então, você pede o apoio ali, o polícia já pede no rádio, imediatamente é mandado um sargento, uma viatura, e a gente vai em conjunto.
O monitoramento por câmeras, na tua opinião, é uma coisa que veio para ficar, assim, não dá para viver sem câmera, sem monitoramento? É uma ferramenta de inteligência importantíssima, é uma ferramenta que preserva a vida do agente de segurança, porque é diferente quando eu monitoro uma ação e eu despacho a ocorrência para o policial ou para o guarda que está lá e eu já sei a cor da camisa da pessoa, eu já sei o corte do cabelo dele, eu sei em que casa que ele entrou, então isso evita o confronto. Com toda certeza, é uma ferramenta importantíssima. Como que está no Guarujá, assim, a questão do monitoramento? Assim, tem alguns locais, assim, que nós estamos bem demais, assim, eu tenho locais que ainda precisa de muitas câmeras. Dá para quantificar, assim, quantas câmeras o Guarujá ainda precisaria para que o seu trabalho seja bem desenvolvido? Então, a gente tem visões diferentes. Você pega a Praia Grande, por exemplo, que tem milhares de câmeras. Só que aí elas funcionam só como um monitoramento, né? Ele fica ali gravando. Para você evitar crime, você precisa do fator humano. E aquele fator humano muito bem treinado. E que no monitoramento, eu sou fã dos meninos lá, eles têm um feeling, desceu na areia de bicicleta com um jeitinho, mas assim, fala, vai roubar. Vai roubar. É assim, um feeling, eu sou fã daqueles meninos, e assim, então você precisa do fator humano. Às vezes, quantidade não é qualidade. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo dos pontos críticos da cidade, e nesses pontos críticos a gente instala a câmera. Então, por exemplo, tinha locais que tinha câmera, e aquele local foi verificado que não necessariamente tinha uma incidência de furto, ou de roubo. E aí você mudou para um outro local. Então isso é muito legal. Hoje a gente tem câmeras que às vezes a população nem se atenta que tem. E nós estamos dando diversos flagrantes. E às vezes o cara fala, meu Deus, como que eles descobriram que eu estava aqui vendendo celulares roubados na minha loja? A inteligência na questão de segurança pública é considerada crucial, né? Agora, já tem um problema crônico hoje, que é a questão do túnel da Vila Zilda. A Força Tarefa, de alguma maneira, já fez algum levantamento, algum estudo sobre aquele ponto? Sim, ele foi entregue, esse estudo foi entregue na reunião do dia 27 agora. Então, a gente elencou ali, do túnel até a rotatória do IML ali. Tem 2.000 metros. Se você medir, tem 2.000 metros. E são 2.000 metros que a polícia tem que ficar de forma 24 horas e não pode piscar. Porque são pontos muito vulneráveis, um ao lado do outro. Então, a gente elencou ali, dos 2.000 metros, a gente conseguiu deixar como pontos vulneráveis 900 metros. Como que a gente fez? Do túnel até o muro da Sabesp, que tem 30 metros, ali a gente sugeriu um muro, mas não um muro por um muro. Um muro onde a população vai passar por cultura, não sei se é cultura ou o Conselho da Juventude, vai fazer um concurso de grafite, por exemplo. Então, vai se tornar um local de manifestação cultural. Como é o do Santos, mais ou menos ali, que tem todos, quando você vai para o CT do Santos, que tem aqueles jogadores do Santos pintado, e até porque o Santos é um ótimo time, né? Também acho. Eu também acho. Brincadeira à parte, assim, é uma manifestação cultural. E aí você traz iluminação ali para valorizar a manifestação cultural, e iluminação é segurança primária. Então, você já faz as duas coisas. Então, você elimina aquele ponto que é onde a maioria dos roubos aconteceram ali, que é a hora que eles descem no muro da Sabesp, fazem os roubos e sobem para o morro. Valdir, uma população de bem, um cidadão de bem não usa aquele caminho. Então, não existe necessidade de acontecer aquele caminho. Então, não existe necessidade de ter acesso à rua. Não tem. Então, a gente sugeriu ali. Então, você já elimina da polícia ali. Aí, depois você vê todo aquele complexo da base da Vila Zilda, que foi sugerido ali. A gente vai pintar, iluminar, fazer um estacionamento para o cidadão parar, pedir uma informação. Então, você começa mais aquele trecho. E daquele trecho até o IML tem mais 700 metros. Que é roçar a cerca viva, cortar as árvores e melhorar a iluminação. Você tira mais 700 metros da polícia. E aí você fica com a frente do IML, ali a rotatória dos caminhões, onde você ilumina e aí sim ali precisa de polícia. Então você ia precisar de polícia ali onde tem agora aquela academia que foi instalada. E você ia precisar de polícia ali perto do IML. Então a polícia ia conseguir oferecer um trabalho, vender uma sensação de segurança para a população muito melhor. Porque no Morrinhos, na Vila Zilda, na Vila Edna, não estou te falando só que moram pessoas de bem, moram guardas municipais, moram policiais militares, então pessoas que merecem todos o nosso respeito. E aí eles não merecem serem segregados, é isso que a prefeita nunca quis, que houvesse essa segregação. Mas esse trabalho de prevenção primária, esse a gente pode fazer, e é muito barato.
Esse estudo foi entregue 27 de março agora. para? A gente entregou no Gabinete de Gestão Integrada, né? Certo. Onde tem a Polícia Militar, a Civil, onde tem o Ministério Público, e entregamos para o governo. Então, a chefe de gabinete recebeu esse material e eles devem começar a trabalhar aí logo em breve com essas ações. A Força-Tarefa, na estrutura de governo, ela é linkada a qual secretaria? Defesa Social? Então, o decreto que institui a Força-Tarefa, até por insistência do Dr. André, ele está lá, o decreto coloca que ela é autônoma e independente, para já não surtir esse tipo de pressão que às vezes possa vir. Então, nós somos autônomos e independentes, mas hoje ela é coordenada pela Guarda Municipal. Desde 2007 sou eu, mas todo janeiro a gente faz uma eleição. E aí poderia ser a Polícia Militar, poderia ser a Polícia Civil, mas é coordenada por nós. Até porque a gente tem um efetivo maior, a Prefeitura pode dispor de uma pessoa que faça exclusivamente isso. Eu lavro as atas, faço os ofícios e vivo em função disso, a verdade é essa, né? Tá certo. Valéria, e só para encerrar o programa Ação Cidade, infelizmente está chegando ao final, você tem uma cartilha, né, que você conseguiu elaborar, até para embasar o trabalho dos agentes, né? Sim, sempre que possível a gente até oferta para as pessoas que vão nos procurar, ela fala basicamente do código de posturas, ações que interferem na vida de todo mundo, são as ocorrências das quais a gente é mais acionado, mas fala também da poluição sonora, né, que as pessoas confundem um pouco o que é contravenção penal, o que é a poluição sonora pelo código de postura, e aí a gente explica direitinho. A gente entende que um cidadão bem orientado, ele vai enxergar a gente de forma diferente, e se eu tiver que penalizá-lo, eu vou penalizar com a minha consciência tranquila, porque primeiro eu ensinei a fazer certo. Com certeza. Bom, como eu disse, infelizmente, a programação de cidade tem 40 minutos de duração. Se tivéssemos 4 horas, com certeza teríamos assunto aqui para debater com a Valéria, que coordena a Força Tarefa desde 2007, ao que tudo indica, com bastante maestria, já que vem atravessando aí, inclusive, governos municipais diferentes, né? E trocas de comando da polícia e tudo. Como ela falou, anualmente é feita uma eleição e ela é mantida no cargo, assim como os demais agentes. Queria parabenizar o trabalho, desejar boa sorte, logicamente, para um grupo de trabalho que leva a sério o planejamento como vocês levam, e deixar um espaço para você despedir do telespectador e deixar alguma mensagem, se você preferir. Eu quero agradecer muito a oportunidade, dizer que a Força Tarefa realmente tem uma estrutura ainda muito pequena, mas a gente vem crescendo muito, e dizer que ela só existe porque ela tem um grupo do qual eu faço parte, que são as pessoas que trabalham comigo diuturnamente. Eu agradeço muito a eles, ao Dr. Lara, ao Major Rivaldo, Tenente Eduardo, Capitão Sidney, Lira, e todo o grupo que trabalha lá comigo. As meninas que, como eu, são mães, donas de casa e também trabalham fora. Então, eu agradeço muito mesmo o apoio de todos, do Ministério Público, e a confiança da população, e contem conosco. Tá certo. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.